Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou o Iago Caldas e irei apresentar a vocês alguns princípios básicos de células que servirá como introdução do vídeo aula de hoje. Bora lá! Osteoblastos e osteoclastos são dois tipos de células que formam o tecido ósseo, cada um com funções específicas. Os primeiros são responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea e localizam-se na superfície do osso. Já os osteoclastos permitem a remodelação óssea. Os osteócitos são células maduras derivadas dos osteoblastos residentes em lacunas da matriz óssea. Elas permanecem secretando substâncias necessárias à manutenção do osso. Crescimento e desenvolvimento ósseo. O crescimento ósseo começa no início da vida e, ao decorrer dela, ele vai se modificando. O crescimento longitudinal de um osso ocorre na epífise, ou lâminas epifisiais. As epífises são discos cartilaginosos encontrados próximo à extremidade dos ossos longos. O lado central de cada epífise é responsável por produzir continuamente novas células ósseas. Durante ou logo após a adolescência, a lâmina desaparece e o osso se funde, encerrando o crescimento longitudinal. A maioria das epífises se fecha por volta dos 18 anos, embora algumas possam estar presentes à idade de 25 anos, mais ou menos. Os ossos longos crescem durante a maior parte do período da vida, porém o crescimento ósseo mais rápido ocorre antes mesmo da vida adulta. A camada interna do periósteo, que é uma membrana de tecido conjuntivo que reveste externamente o osso, ela é revestida por um tecido a qual nutre as células e substitui as células danificadas. E ao mesmo tempo, o osso é reabsorvido ou eliminado ao redor da circunferência da cavidade medular, de modo que esse diâmetro da cavidade aumenta continuamente. Isso ocorre de maneira que tanto as forças de flexão quanto as forças de torção no osso permaneçam relativamente constantes. Essas mudanças no tamanho, no formato do osso, são trabalhos das células especializadas chamadas osteoblastos e osteoclastos, que, respectivamente, formam e reabsorvem os tecidos ósseos. Em um osso adulto saudável, as atividades dos osteoblastos e osteoclastos é balanceada. Desenvolvimento ósseo adulto. Em razão ao envelhecimento, existe uma perda progressiva de colágeno e aumento na fragilidade óssea ao decorrer da vida. Sendo assim, os ossos das crianças são bem mais flexíveis que os ossos de um adulto. Os minerais ósseos se acumulam ao longo da infância e adolescência, alcançando um pico por volta da idade de 33 a 40 anos em mulheres e 19 a 33 anos em homens. Logo após esse pico, o osso sofre um declínio progressivo da própria densidade óssea e sua resistência. Com essa perda progressiva do material ósseo, o osso fica bem mais fragilizado e fraco, e há um aumento de poros no interior deste osso. Sendo assim, conhecemos como o osso trabecular, é conhecido também como ossos esponjosos, e estão presentes em ossos chatos, irregulares e curtos. O osso trabecular é afetado de forma que há uma perda e desintegração das trabéculas, que é uma estrutura que mantém o osso resistente e leve, presente em ossos esponjosos, sendo assim comprometendo a integridade de sua estrutura óssea. As mudanças no comportamento ósseo são muito mais ocorrentes em mulheres do que em homens. O osso cortical é aquele osso denso e compacto, constituindo cerca de 80% do esqueleto, e sua principal função é fornecer força mecânica e proteção, como também na diminuição do osso trabecular, os ossos esponjosos. Após a menopausa, as mulheres tendem a ter uma perda progressiva na sua estrutura óssea devido à falta de estrógeno. Embora ocorram mudanças semelhantes na estrutura óssea dos homens, elas não são tão significativas antes do envelhecimento em relação à mudança que ocorre nos ossos das mulheres. Uma característica interessante é que as mulheres de todas as idades possuem ossos menores e a área do osso, como a dos corticais, são menores do que a dos homens, mas a densidade mineral óssea é bem semelhante em ambos os gêneros. Fala galera,
Meu nome é Guilherme Amaral e eu tô aqui para dar continuidade na nossa aula de tecido ósseo, beleza? Vamos falar agora sobre a resposta óssea ao estresse. Além do crescimento natural ósseo, o osso também responde a forças diferentes, como mudanças no tamanho, formato e densidade. Esse processo é descrito pela Lei de Wolff, que foi criada em 1892. A Lei de Wolff diz que o osso aumenta ou diminui de acordo com as forças funcionais que agem sobre ele, a fim de refletir essas forças. Decorrente disso, se vê a modelagem e a remodelagem. As forças mecânicas sobre o osso causam deformações que, por sua vez, são reabsorvidas e formam um novo osso. Esse processo é conhecido como remodelagem, enquanto o crescimento natural do osso é descrito por modelagem. Modelagem e remodelagem são iniciadas pelos osteócitos, células sensíveis que ativam os osteoblastos e os osteoclastos de acordo com o fluxo do fluido intersticial pelos poros dos ossos a partir de forças mecânicas. Cerca de 25% do osso trabecular do corpo é remodelado a cada ano por conta desse processo. Mesmo uma caminhada de 30 a 60 minutos é suficiente para ativar esse procedimento. Além do mais, o desenvolvimento e força óssea de crianças e adolescentes são decorrentes das deformações causadas ao osso. O peso do indivíduo também causa um estresse que geralmente acompanha o peso corporal. Portanto, indivíduos mais pesados tendem a ter ossos mais pesados. Entretanto, o perfil de atividade física, a dieta, o estilo de vida e genética influenciam consideravelmente a densidade óssea. Fatores como massa magra, força muscular e atividades como levantamento de peso têm influência na densidade óssea mais do que o peso, a altura e a raça. Dando seguimento, galera, a gente vai falar agora sobre hipertrofia óssea. Como dito anteriormente, indivíduos fisicamente ativos tendem a ter ossos mais densos e fortes que indivíduos da mesma idade e gênero. Isso é ocasionado pela hipertrofia óssea, que se baseia no aumento da massa óssea resultante da predominância de atividade osteoblástica. Além disso, vários estudos indicam que a atividade acentuada em determinado membro ou região do corpo produz hipertrofia óssea acentuada no local, como por exemplo jogadores de tênis que apresentam hipertrofia óssea no rádio do braço, e jogadores de beisebol que apresentam essa hipertrofia no húmero do braço dominante. Dita a hipertrofia óssea, galera, a gente vai falar agora da atrofia óssea, que seria o oposto. A ausência de contrações musculares, levantamento de peso e força de impacto resultam na atrofia óssea, por remodelagem. Dessa forma, o osso sofre perda de cálcio, força e densidade. Essa perda óssea é muito observada em pacientes acamados, idosos sedentários e astronautas. E ainda, galera, a atrofia óssea em astronautas, segundo pesquisas, a perda de cálcio em viajantes espaciais dos Estados Unidos se dá pelo tempo fora do campo gravitacional da Terra. Durante um mês no espaço, os astronautas perdem de 1 a 3% da massa óssea, ou aproximadamente a massa óssea que uma mulher perde na pós-menopausa em um ano. Nesse contexto, o corpo absorve e secreta mais cálcio que o normal. Ainda não é claro o mecanismo ou mecanismos responsáveis pela perda de massa óssea fora do campo gravitacional da Terra, mas têm sido feitas diversas pesquisas, como gravidade artificial, seguida de treinos musculares, né, junto com a gravidade artificial, e ainda mecanismos de vibração que ativam as contrações musculares, o que pode sim fortalecer os ossos do astronauta fora do campo gravitacional. E aí, turma, tudo bem? Eu sou o Pedro e, dando continuidade ao vídeo, é muito importante a gente falar sobre a osteopenia. A osteopenia nada mais é que a redução da densidade mineral óssea. Isso é um processo fisiológico, ou seja, todos nós vamos passar por isso em um determinado momento da vida.
geralmente começa na fase adulta. Lembrando que a osteopenia não é uma doença, tá bem? Existem estudos também que mostram o quanto de densidade mineral óssea é esperado de uma pessoa perder durante a vida. E caso a velocidade da redução da densidade mineral óssea seja muito rápida, aí a gente está falando não mais de osteopenia, e sim de osteoporose. Já a osteoporose é uma doença que ocorre devido à diminuição acelerada da densidade óssea. E isso se dá pelo aumento do número de células de osteoclastos que reabsorvem o osso e a diminuição das células de osteoblastos, que formam o osso novo. Devido à diminuição da densidade óssea, o osso ele fica mais suscetível a fraturas de queda e pancadas. No caso de alguma lesão que ocorra a quebra do osso, a recuperação é mais demorada comparado a uma pessoa que não tenha a osteoporose. Um fato importante de se dizer também da osteoporose é que ela é mais comum de ocorrer em mulheres idosas no período da pós-menopausa, devido à queda do hormônio estrógeno no organismo dela. Ainda relacionado com a osteoporose, a gente tem a tríade da mulher atleta. Geralmente ocorre com mulheres atletas de alto rendimento, que devido à baixa quantidade de gordura corporal, uma nutrição muito regrada, volume muito alto de treinamento e estresse físico e psicológico, essa combinação leva a uma queda no hormônio do estrógeno, o que gera alteração no ciclo menstrual. E após o fim da carreira dessa atleta, que geralmente é por volta dos 28 a 30 anos, ela vai entrar no processo da osteoporose. Então, turma, essa foi a nossa videoaula de crescimento e desenvolvimento ósseo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.